Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando continuação à série Avaliação de Empresas, diz respeito à relação entre as obrigações com risco e as obrigações sem risco. Para isso, vamos supor que a empresa Ômega, em 31/12/2000 possui a situação patrimonial a valores contábeis e a valores de mercado que nós estamos vendo aqui. Então, o capital de giro da empresa, em termos contábeis, é de 15 e a valor de mercado também. Já o ativo não circulante, a valor contábil é 65 e a valor de mercado 25. O total do ativo, então, 15 mais 65, 80, a valor contábil, e 15 mais 25, 40, a valor de mercado. Já as dívidas a valor contábil são de 60 e a valor de mercado 30. E as ações da empresa, a valor contábil 20 e a valor de mercado 10. Portanto, 30 mais 10, 40, total do passivo mais PL, a valor de mercado. 60 mais 20, 80 também de total de passivo e PL, a valor de mercado. Analisando a situação patrimonial de mercado, observa-se que, se a dívida fosse exigível em 31/12 de X0, a empresa não teria capacidade de pagar os 60. Então, os credores receberiam os ativos no valor de 40, que é o valor de mercado desses ativos, e os acionistas, então, nada receberiam. Todavia, como a dívida possui um vencimento futuro, a empresa ainda tem a possibilidade no futuro de saldar essas dívidas e ainda de restar algum valor para os acionistas, né? Dessa forma, de fato, os credores adquiriram a empresa e os acionistas adquiriram uma opção de compra sobre os ativos da empresa. Isto é, os credores venderam essa opção de compra. Assim, a situação patrimonial a valor de mercado da empresa Ômega pode ser ajustada para a seguinte forma. Então, o ativo continua do mesmo jeito, capital de giro 15 e não circulante 25, total de 40. Mas aqui no lugar das dívidas, então, eu tenho o ativo menos o valor de uma opção de compra, que é 30, na qual eu também considero que as ações são as opções de compra, fazendo relação, então, com a nossa aula anterior. Então, mudou um pouco o nosso panorama da situação patrimonial da empresa Ômega, utilizando o valor da opção de compra na equação. Assim, o valor das ações da empresa Ômega são iguais ao valor de uma opção de compra de ações da empresa Ômega, né? Com um preço de exercício de 60. Isso é, idêntico ao valor da dívida. Então, observem, aqui no gráfico, nós temos o valor futuro dos ativos. Então, até chegar a 60, que é o valor do preço de exercício, o valor futuro das ações é zero. A partir do momento em que o valor dos ativos ultrapassa os 60, nós passamos a ter valor. Isto porque até os 60 é exatamente o valor da dívida que tem que ser paga, né? No gráfico, verifica-se que o valor futuro dos ativos for inferior a 60, Ômega não terá condições de saldar as dívidas e as ações nada valerão. É o que a gente vê aqui, ó. Até chegar a 60, as ações estão aqui, ó, não valem nada, está no zero. Porém, se o valor dos ativos exceder de 60, os acionistas receberão o valor dos ativos diminuídos dos 60 pagos aos credores, resultado idêntico obtido por meio da aquisição de uma opção de compras das ações da empresa Ômega, que a gente viu lá na primeira aula de precificação de opções. Assim, fazendo-se com que o valor do ativo represente o valor da ação, já que as ações ordinárias representam uma opção de compra dos ativos da empresa, e considerando-se que o preço de exercício seja igual ao valor presente dos pagamentos de 60 aos credores, a dívida, né, de 60 para os credores, obtém-se a seguinte relação. Então, nós já tínhamos visto que o valor da opção de compra mais o valor presente do preço de exercício é igual ao preço da ação mais o valor de uma opção de venda, né? Mas,
como o PA, preço da ação, é igual ao valor do ativo, e como o valor presente do preço de exercício é igual ao valor presente dos pagamentos, substituindo na fórmula, no lugar então do VPP aqui, ó, nós vamos pôr o VPP, e no lugar do PA, nós vamos colocar o VA. Então, no lugar do PA, põe o VA. Então, nós ficamos com o valor da opção de compra mais o valor presente dos pagamentos, se igualando ao valor do ativo mais o valor de uma opção de venda. Mas, como a gente viu que a dívida é o valor do ativo menos o valor de uma opção de compra, então vamos substituir lá na fórmula. Ó. Passo o valor da opção de compra para lá, fica lá, ó, VA menos VOC, que eu vou substituir por dívida. Então, dívida é igual ao valor presente dos pagamentos menos o valor de uma opção de vendas. Feito isso, verifica-se que os credores adquiriram uma obrigação sem risco, valor presente dos pagamentos, né? E concederam aos acionistas a opção de lhes venderem os ativos pelo montante da dívida, que é o valor da opção de venda subscrita. Consequentemente, as obrigações com risco da empresa ômega são equivalentes às obrigações sem risco subtraídas do valor da opção de inadimplência detida pelos acionistas. Então, quanto maior a probabilidade de inadimplência da empresa, mais importante se torna essa opção de venda. Por quê? Porque quanto maior a probabilidade de inadimplência, maior a volatilidade. Quanto maior a volatilidade, mais importante se torna a opção de venda. Assim, a situação patrimonial a valores de mercado da empresa ômega passa a ser o seguinte: capital de giro de 15, ativo não circulante de 25, total do ativo de 40. Agora, no lugar das dívidas, eu ponho o valor presente dos pagamentos menos o valor de uma opção de venda a 30. E as ações vão ser iguais ao valor do ativo mais uma opção de venda e menos o valor presente dos pagamentos, o valor de 10. Montando então o total do passivo e do PL de 40. Então, modificamos a fórmula para abarcar então o valor presente dos pagamentos. Dessa forma, segundo observam Brilha e Myers, sempre existe uma opção oculta em todas as obrigações com risco. A dificuldade maior reside justamente em identificar a opção. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.